bem-vindo, Padre Scott, mais uma vez, e ele irá continuar a exposição sobre o cardeal Newman, e ele nos disse depois da palestra de segunda-feira da conferência que preferia que esta live, que esta conferência fosse chamado de Introdução ao Pensamento de Newman, tanto de segunda quanto de hoje, primeira parte e segunda parte, visto que ali na segunda ele fez uma exposição geral de vários aspectos, que foi muito valioso, e certamente nos ajudou bastante a entender um pouco, e hoje ele continuará aquela exposição de modo particular, agora, segundo ele, tratando das obras A Ideia de Universidade e a Gramática do Assentimento. Então, Padre Scott, como eu disse, é do clero da Arquidiocese de Brasília, tem a formação em filosofia, depois da graduação em latim e estudos clássicos, né, em universidades dos Estados Unidos, a formação em teologia e filosofia, inclusive mestrado e doutorado, se deu em Roma, na Pontifícia de São Tomás de Aquino, em Roma. Tem livros publicados, como falamos na segunda-feira, pode ser que tenha alguns aí que estão chegando e não esteve segunda, então, portanto, eu digo aqui os livros de Padre Scott, um livro sobre o pensamento do Chesterton, que foi publicado nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, a segunda já está aí, se preparando para uma segunda edição, uma ontologia dos escritos do filósofo inglês Bernard Kelly, também editado lá nos Estados Unidos, e aqui publicado nos Estados Unidos, no Brasil, parece que não. Enfim, vários outros artigos, vários outros textos de livros e revistas estão publicados por aí, em diversos. Tem um site a qual ele mantém, com vários textos, com várias contribuições, poderão acessar também, daqui a pouco vai aparecer aqui na tela, o site do Padre Scott, se chama, eu vou dizer ao modo português, disciplinadohomem.com, para que seja fácil de ser acessado. Então, o Padre Scott, ele irá continuar a nos falar sobre o John Henry Newman, como nós já sabemos, que foi um sacerdote anglicano, tornou-se católico, padre, depois chegou a ser nomeado cardeal, foi beatificado por Bento XVI e canonizado por Papa Francisco, que nos deixou um legado, não somente do testemunho, mas intelectual muito grande. Pronto, então eu já quero passar logo a palavra ao Padre Scott, lembrando que as perguntas podem ser feitas no chat ao lado, e ao final eu irei passá-las ao Padre. Padre, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, e queremos muito te ouvir nesta noite. Obrigado, Padre Mário, Mateus. Boa noite, todo mundo. Eu vou começar pedindo perdão para aqueles que talvez assistiram à primeira palestra, pensando que eu ia tratar pormenorizadamente a ideia da universidade, que foi o título dado. E, de fato, eu pretendi fazer isso, mas um perigo de estudar filosofia para mim, mais de 40 anos, é que você vira viciado em contextualizar, abordar, aproximar, preparar, analisar os pressupostos e você perde-se nessas coisas. E me virou claro, né, durante os primeiros minutos da palestra na segunda, que esses 4 livros que são normalmente indicados como os mais importantes de Newman, de longe de tudo, porque ele escrevia tanta coisa, chegando a talvez mais de 30 volumes, cartas, sermões, tratados, pequenos ensaios. Mas esses 4 livros virou claro para mim durante o início da última palestra, são tão intimamente conectados, entrelaçados entre si. Tem um pericorese para os teólogos que sabem o que é isso na Santíssima Trindade, o circum incessio, ou seja, que um está dentro do outro. Normalmente as coisas ficam separadas, contíguos ao máximo, mas para uma coisa ser dentro da outra coisa, você precisa de algo espiritual. Chegamos mais perto nas mãos, porque uma mão pode ser dentro da outra e a outra está dentro dessa. Então, isso é ineinander, dizem os alemães, um no outro.
mas cada um no outro. E cada um desses 4 livros está presente, porque essa ideia mestre que salientamos no início, que eu vou repetir, também para aqueles que não assistiram a essa primeira palestra, é uma ideia que animou toda a vida de Cardeal Newman e se depositou, se manifestou em cada um desses 4 livros de uma forma diferente, mas não separado do seu conteúdo. Lembra-se que quando ele recebeu o cardinalato, em 1879, 10 e 11 anos antes da sua morte, por Leão XIII, foi o primeiro cardeal nomeado por Leão XIII, e foi muito polêmico entre os católicos da época, porque ele foi considerado como uma mente bastante livre, porque ele pensou, ele obedeceu, mas ele pensou, ele continuava seguindo as ideias para onde quer que eles fossem. E quando ele recebeu essa honra, sem ser ordenado bispo, ele não quis, ele escreveu, você tem que escrever um texto, um boleto, chama-se, que é a declaração do seu aceite, você aceite essa indicação de ser cardeal. E ele falou que toda a sua vida foi dirigida contra o liberalismo na religião, e expliquei que esse liberalismo, que não é liberalismo nem econômico daqui, nem o liberalismo mais político nos Estados Unidos ou na Europa, mas um liberalismo no sentido explícito de considerar que religião, não indiquei, não falei certo, toda a vida foi contra a noção de liberalismo na religião. Liberalismo na religião, a ideia de que a religião, e concretamente a fé, o ato de fé, não proporciona conhecimento real, mas apenas expressões, manifestações de estados de consciência subjetivos, sentimentos, desejos, até necessidades, saudades, esperanças, estados de consciência que não sejam cognitivos, mas sejam apenas emotivos ou até volitivos, mas não proporcionando conhecimento. Eu vi várias tentativas de explicar a religião e, concretamente, explicar o cristianismo usando esse tipo de redução. Que todos nós temos essas emoções, temos esperanças, temos necessidades, temos desejos, e elas, de fato, muitas vezes se concretam exteriormente em certas afirmações, em certas crenças nossas. Mas Newman entendeu a sua missão como combater essa atitude contra a religião, porque a religião tem, como em outros contextos, também a poesia e a música e as artes da imaginação, tem um conteúdo cognitivo, que muitas vezes em nosso mundo cientista, não o mundo científico, mas o mundo cientista, ou seja, que acredita na reivindicação muito frequentemente ouvida e proclamada de que só a ciência, nas suas formas diferentes, esteja em condições de comunicar um conhecimento robusto, sólido, coisa que realmente pode dar para você o direito de dizer eu sei o seguinte, eu sei isso, eu sei aquilo. Só a ciência faz isso, isto seria cientismo. Essa é uma crença. De facto, tem muito pouco a ver com a própria ciência, porque a ciência não tem como fazer essas declarações sobre si mesma. Mas esta foi aquilo que ele falou no fim da sua vida, e eu quero, antes de entrar na ideia da universidade e da gramática do ressentimento, refletir um pouco sobre como essa ideia se manifesta nos 4 livros. Porque os 2 livros que já discutimos um pouco,
a apologia, que é sobre a sua vida, mas a sua vida enquanto peregrinação de ideias, suas ideias religiosas, que marcam um trajeto de quase 70 anos, que ele mostra como ele estava sempre à busca da verdade, à busca de um conhecimento sólido, especialmente em termos religiosos, não apenas uma salvação da sua vontade, uma salvação da sua imaginação, mas também uma salvação do seu intelecto. E isso ele mostra pelo tempo da sua vida na apologia. E o outro texto em que tocamos brevemente, isso talvez será o caso de dar uma terceira palestra em algum tempo sobre esse texto com mais atenção aos pormenores, é o desenvolvimento da doutrina cristã. E o desenvolvimento também segue uma história, mas agora não a história de uma pessoa, a vida de uma pessoa, que é cardeal Newman mesmo, mas a vida da igreja. E como as ideias fazem uma peregrinação. As ideias estão unterwegs, eles estão a caminho de qualquer coisa, estão indo para qualquer consumação. Não são apenas fixando-se para sempre, como um martelo e um praga, mas eles estão indo, eles têm um percurso pelos quais seus aspectos diferentes estão se mostrando cada vez de forma diferente. Então, esses dois livros, a Apologia, autobiograficamente, e o desenvolvimento da doutrina cristã, historicamente, mostram essa ideia de defender o dogma, ou alguns dogmas, algumas certezas cognitivas, religiosas e também teológicas, quanto ao tempo, e mostrar que, sendo algo vivo, cada conteúdo de uma ideia, ele vai também manifestar esses aspectos ao longo do tempo. E precisa isso. A noção do implícito, explícito, também nos ajuda um pouco. É claro que o catecismo que possuímos do ano 1992, publicado por São João Paulo II, é uma obra imensa, esse catecismo aqui. Quem não leu isso ainda e reivindica ser um intelectual católico deve ter muita vergonha, porque este é um tesouro mesmo. Mas Jesus não deu aos apóstolos esse livro. Ele deu em inúmeras horas de conversas, porque aquilo que está registrado no Evangelho, se você somasse todas as horas que estão indicados lá como eventos ou sermões, acontecimentos na vida de Jesus, você teria alguns dias. Ele estava com os apóstolos provavelmente até 3 anos, muitas conversas, com certeza tem muito conteúdo que foi passado para eles, mas oralmente. E essa tradição oral que sobreviveu depois no Colégio dos Apóstolos, cabeçado pelo Papa, pelo Bispo de Roma, foi essa tradição oral, muito viva. Pessoas naquela época tinham muito mais capacidade do que nós, que somos viciados em linguagem escrita, espacialmente colocada numa página. Eles tinham muito mais capacidade para reter aquilo que foi ouvido. E foi essa tradição oral que também deu a possibilidade de montar o Novo Testamento, porque quando esses textos, essas cartas, vários evangelhos, talvez até 50 evangelhos estavam em circulação nas primeiras décadas, até no segundo século, e muitas cartas, quais são inspiradas, quais não. Como eles determinaram isso? Bom, eles pegaram o livro, o texto, colocaram, por assim dizer, dentro dessa tradição oral, que já estava na alma dos bispos e do Papa, e também dos fiéis, para ver se ressoa
que ele tem a inspiração dentro. E descobriram que, de fato, esses 4 evangelhos e as cartas que conhecemos, e até o livro muito desafiador do Apocalipse, passaram esse teste. Mas, sim, houve essa tradição oral e seu depósito escrituralmente em seguida, mas cada uma dessas verdades, cada uma dessas revelações continha em si um mundo de possibilidades. Se qualquer ideia, mesmo uma ideia física, imagina a ideia do átomo. Átomo, que é uma ideia que herdamos dos gregos. Os gregos já houve uma escola atomista, Leucipo e Demócrito, etc. E para eles o átomo foi átomos, sem partes. Então essa ideia evoluiu, foi retomada muito mais tarde no século XIX, e com o tempo a gente descobriu que o átomo tem muitas partes, mas a gente continua chamando ele de átomo, porque as ideias desenvolvem, mas não abandonando o âmago. O âmago é que esta é uma unidade básica da realidade física. Isso não mudou, mas o entendimento da ideia mudou. Então, se essas ideias físicas, matemáticas, materiais, científicas, no sentido moderno, evoluem, crescem, mostram cada vez mais aspectos, quanto mais uma ideia que vem de Deus. Se Deus falou com a gente, essas ideias, seria impossível até os apóstolos já terem aberto todas essas ideias em todas as suas consequências. E por isso, os concílios e as declarações eclesiásticas subsequentes, na sequência, eles descobriram este conteúdo interior. Então, por isso, tem uma história do desenvolvimento. Mas, uma vez colocado de lado esses 2 livros, a Apologia, refletindo no século XIX, as Confissões de Agostinho, no 4º século, no final do 4º século, e desenvolvimento da doutrina cristã, refletindo no século XIX a cidade de Deus, do mesmo Agostinho no início do século V, em que ele fala sobre a presença das duas cidades na história. Newman segue as ideias na história. Super interessante o paralelo entre os 2 santos em tantos aspectos, mas também quanto a esses 2 livros de cada um. Mas a ideia da universidade, já explicamos a última vez como ele foi escrito, e a gramática do assentimento, que é o último livro, grande livro que ele publicou, nos últimos 10 anos da sua vida. Ele publicou muito pouco, já foi muito velho, e, como mencionei a última vez, nunca entrou realmente em contato com o tomismo que estava crescendo, começando a fazer escola dentro da igreja, graças ao próprio Leão XIII, que neste ano em que ele fez Newman Cardeal, ele também publicou a encíclica que inaugurou essa história problemática, mas muito, muito rica do tomismo que levou até hoje. Mas a ideia da universidade e a gramática do assentimento não falam tanto sobre a história, não é o aspecto temporal da verdade, conhecimento, como o conhecimento se desenvolve, como o conhecimento evolui, como ele se desdobra. E sim, mas aqui e agora, como é que você pode classificar esse conhecimento, ordenar esse conhecimento e também comunicar esse conhecimento? E no final das contas, o que é conhecimento? O que é conhecimento? E isso já está previsto no desenvolvimento. Vou ler apenas 2 parágrafos do início do livro Desenvolvimento, que mostram que este mesmo tema já está presente lá e abre o caminho à ideia da universidade e a gramática do assentimento. No primeiro capítulo, na primeira secção, no início do livro mesmo,
Newman escreveu o seguinte: é a característica das nossas mentes sempre estarem engajadas em emitir juízos sobre as coisas que vêm à nossa presença. A característica das nossas mentes sempre ficar engajada em emitir juízos, dizer é assim, ou não é assim, não é assim, sobre as coisas com as quais nos deparamos. Então, logo, aprendemos, julgamos. Nunca permitimos que uma coisa fique sozinha. Quando encontramos uma realidade, um objeto, um acontecimento, a mente faz o quê? Comparamos, cotejamos, contestamos, abstraímos, generalizamos, conectamos, ajustamos, classificamos. E vemos todo o conhecimento nas associações com as quais esses processos... Melhor, vemos todo o nosso conhecimento dentro das associações que esses processos, comparação, contrastão, investimos nela. Dos juízos assim feitos, que virem aspectos em nossas mentes das coisas que encontramos. Algumas como opiniões que vêm e vão, ou coisas que ficam com a gente, até que um acidente talvez os mande fora, seja qual for a influência que eles exercem sobre a gente. E depois, no final deste primeiro capítulo, tem um texto um pouco mais longo, mas é muito importante para contextualizarmos os dois livros seguintes, porque ele fala, logo no início do livro, sobre o problema da corrupção do conhecimento. Como é possível ter todos esses movimentos, essas evoluções, esses desenvolvimentos, esse tempo, esses desafios, esses argumentos, sem que algo fique corrupto, sem que perdemos a verdade em vez de ganharmos ela. Seja qual for o risco da corrupção, deste contato com o mundo ao nosso redor, o tal risco tem que ser encontrado se uma grande ideia deveria ser plenamente entendida. E ainda mais, se queremos também que ela seja plenamente exibida. Pelos desafios, ela é elicitada e expandida. E as batalhas trazem ela à perfeição e à supremacia. Nem ela escapa à colisão de opinião, mas ganha em verdade. Parece uma suspensa em qual direção esta ideia vai ir, porque as ideias, sendo vivas, eles olham, por assim dizer, a possíveis caminhos de desenvolvimento, de desafio. Eles querem o discurso, ideias são discursivos, eles querem entrar em proposições, em juízos, em silogismos, em argumentos, eles têm uma necessidade de ligar-se com outras ideias, ficar sempre nesta conexão que ele mencionou no início. No tempo, ele entra de vez em quando num território estranho, alheio. Pontos de controvérsia mudam, partidos surgem e caem. E princípios velhos reaparecem sob novas formas. Mas ela, a ideia, a grande ideia, muda com ela para ficar a mesma. Ela muda com essas circunstâncias, essas vicissitudes, as peripécias, todos esses eventos, desafios, negações, controvérsias.
ele muda com elas, ajustando a sua colocação, entendendo a si mesmo melhor pelos perigos, pelos desafios. Ele muda com elas para ficar a mesma. Eu li tudo isso porque segue uma coisa que é muito citado de Newman, desse livro, mas muitas vezes não entendido. Eles deixam esta parte fora. A parte que diz, eles mudam por quê? Para ficar mesmo. Lembra-se, eu falei que um organismo vivo pode ficar o que ele é apenas pela mudança, pelo movimento. Você tem que mover-se, você tem que mudar-se, você tem que trocar seu sangue, seu ar, etc, etc. E agora vem esse texto famoso. No mundo maior, no mundo superior do céu, não seria assim. Mas aqui na terra, aqui embaixo, viver é mudar. E ser perfeito significa ter mudado a miúde. Muitas vezes. E não, você vai ouvir isso, se você ler um pequeno resumo sobre Newton, pessoas vão dizer, Newman falou que aqui na Terra, viver é mudar, e ser perfeito é ter mudado a miúde. É verdade. Mas não esqueça, porque a mudança não é para mudar, mas para ficar a mesma. Se você quer ficar com a sua natureza humana, você tem que amadurecer. Se você quer ficar criança, você vai perder dimensões importantes da sua própria humanidade, etc, etc. Claro, tem mudanças ruins, tem corrupções. Mas este é o princípio que ele colocou aqui, tão importante para entender por que, após esta visão histórica, cronológica, dos trajetos da verdade, na vida pessoal e também na história da igreja, podemos dizer também na história da filosofia, história do pensamento, mesmo na história da ciência. Nada mais comum hoje em dia, mesmo na ciência, admitir a necessidade de mudar de paradigmas, de reabordar a questão e ficar aberto a novos ajustes. Então, a ideia de uma universidade. Tanto esse livro quanto ainda mais a gramática são livros com tanta coisa. Você poderia montar facilmente um semestre de estudo só sobre esse livro. Todo um livro só sobre a ideia da universidade. Ficou até hoje talvez o melhor livro de reflexões sobre o que é educação, a ideia da educação, e como é que essas ideias que já chegaram a gente pela história da igreja, no caso da teologia, mas também a história da filosofia, a história da ciência, até a história da arte, poesia, todas essas contribuições acabam presentes como conhecimentos nossos. E o que é finalmente conhecimento vai levar ele a esse último livro, a Gramática do Consentimento. Vamos tentar chegar lá também. Mas sobre a ideia da universidade. Eu vou começar com um texto aqui. O livro mesmo consta de 2 textos, uma série de discursos com o título de Discursos sobre o escopo e a natureza da educação universitária, que ele ministrou lá em Dublin, no início da fundação da Universidade Católica de Dublin, 1852, e 6, 7 anos depois, ele fez mais uma série de lições, de palestras e ensaios sobre os sujeitos universitários, sobre os assuntos, as áreas, as ciências diferentes, as artes, etc. Então, eles foram juntados, finalmente, como a ideia da universidade. Então, o quinto discurso, na primeira parte,
Talvez o mais importante e aquilo que merece mais discussão hoje em dia, porque vivemos em um mundo em que o título mesmo desse ensaio pode ofender, pode causar tanta polêmica. Pelo amor de Deus, sobre o que este cara está falando. Porque o título é, see it here in English, Knowledge as its own end. Knowledge, its own end. Conhecimento, fim em si. Não apenas meio para fazer algo. Meio para viajar para a Lua. Meio para curar um vírus. Meio para produzir um automóvel mais eficaz. Ou até meio para produzir uma pintura. Meio para produzir escrever um livro. Então, esses conhecimentos práticos existem, são importantíssimos. Mas vivemos em um mundo em que esse entendimento de conhecimento é dominante. Se você é professor de filosofia, poucos meses eu estava com meu pai, que tem 92 anos, e ele sabe que eu estou fazendo essas duas coisas, sou sacerdote, também professor de filosofia há muito tempo. Ele entende mais ou menos o sacerdote, mas não entende a filosofia. Perguntei, por que você faz filosofia? O que você já fez com isso? Além de dar aulas de filosofia, escrever livros e textos. E eu falei, nada, muito pouco. Não é útil. Mas o valor da filosofia não está, sobretudo, na sua utilidade. Falo isso para os alunos de filosofia, eles ficam um pouco desanimados, porque o que você vai fazer com um diploma em filosofia, provavelmente vai buscar uma vaga como professor de filosofia. Não tem muitas opções práticas. Mas, knowledge its own end. O que significa isso? Vamos ler, deixar ele falar um pouco, depois eu vou tentar ilustrar, comentar. Eu tenho dito que todos os ramos de conhecimento são conectados, porque os assuntos de conhecimento são intimamente unidos em si, sendo atos e a obra do Criador, falando agora teologicamente. Por isso é que as ciências pelas quais nosso conhecimento pode ser formado têm muitas orientações, uma para com a outra, e uma simpatia interna, e admite ou até demanda comparação e ajuste. Elas completam, corrigem e equilibram uma a outra. Essa consideração, se bem fundada, deve ter sido tomada em conta, não apenas quanto à aquisição da verdade, que é seu fim comum, mas também quanto à influência que eles exercem sobre aqueles cuja educação consiste no estudo delas. Eu já falei que dá muita proeminência não merecida a uma, e ser injusta a outra, ou negligenciar umas para divergir ou distrair elas do seu próprio objeto, é um perigo. Ou seja, o conhecimento que quando Newman escreveu esse texto foi nos anos 50, já estava começando na Alemanha, pela influência de Wilhelm von Humboldt, um grande pensador, filósofo teórico da educação, que teve grande influência na fundação da Universidade de Berlim, que hoje em dia chama-se até Universidade Humboldt, em UNAL.
E ele escreveu muito, influiu muito em fundar um certo ideal de conhecimento na universidade que quis juntar e manter ligadas conhecimento em si, conhecimento que tem um valor em si, ele mencionou isso explicitamente, tem coisas que vale a pena conhecê-los só para conhecê-los, mesmo se você não pode usá-las. Mas ligar isso sempre com conhecimento prático, técnico, vocacional até, para que a pesquisa e o avanço no conhecimento técnico, que sempre quer melhorar, aperfeiçoar a tecnologia, a ciência no seu sentido ativo, seja algo que cresce juntamente com esse conhecimento em si, ou seja, ensino e pesquisa. E a ideia dele era um equilíbrio entre as duas. E esta foi a ideia pela qual a Universidade de Berlim foi inaugurada. Só que, e por isso Newman é importante, o progresso nas ciências e o progresso na tecnologia e o fruto imediato de um resultado técnico provindo de uma conquista intelectual foi tão forte. A Revolução Industrial, tantas novidades na ciência, a ciência foi realmente um monstro que estava avançando juntamente com a tecnologia como sua parceira. Mesmo hoje em dia é difícil dizer ciência sozinho, CIT é mais comum, ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Essa força das novas técnicas e a nova ciência ligadas às técnicas cresceu tanto que a defesa desses conhecimentos por si só, filosofia, poesia, teologia e a própria religião, foram vistas cada vez como, não apenas como conhecimentos que têm um valor em si, mas conhecimentos que talvez não têm valor. Se tem um valor, voltando ao perigo original, apenas para expressar, manifestar sentimentos, para talvez dar lazer, dar diversão, domingo à tarde. E, com o tempo, a universidade que prioriza a pesquisa, prioriza o avanço do conhecimento sobre a preservação do conhecimento que tem um valor em si, acabou suprimindo bastante essa segunda dimensão que Newman defende. E defende durante todo esse livro. Este é só o início, quando ele fala explicitamente sobre knowledge, its own end. Temos isso também numa dupla na escolástica, que chama-se invencio e doutrina. Invencio e doutrina. Invencio seria a descoberta de novas verdades e, as mais das vezes, também o uso dessas novas verdades para avançar a vida humana, para promover a prosperidade e a saúde e a infraestrutura da nossa sociedade, coisas boas e necessárias. E a doutrina, ou a disciplina, as duas palavras foram usadas, doutrina vem da palavra para ensinar e disciplina da palavra para aprender. Doutrina foi considerada também na Idade Média a comunicação das ideias já ganhadas, já seguradas. E tudo isso foi chamado, essa parte doutrinal, as mais das vezes, filosofia. Lembremos que no tempo de Newton, desculpe, mas eu sempre digo Newton, John Henry Newman, no tempo dele, a palavra ciência e a palavra filosofia já começaram a se divergir por milênios, tanto na língua grega, mas especialmente na língua latina,
ciência e filosofia tinham mais ou menos o mesmo sentido. Foi um saber organizado, sempre com uma atenção a esse contexto geral. Cada parte ocupa uma parte que respeita as demais partes, que tem uma visão sinótica, como disse Platão famosamente, que vê as coisas juntas. Filosofia e ciência tinham mais ou menos o mesmo uso até a Revolução Industrial, e no início do século XIX, foi no ano 1830, acho que pela primeira vez houve uma associação de pesquisadores que se começaram a chamar ciência aquilo que eles fazem, e não filosofia. Filosofia seria aquilo que Kant e Hegel e Schopenhauer, esses caras fazem. Nós fazemos ciência. Então, essa distinção estava apenas começando a formar-se no início do século XIX. E hoje em dia, a separação é completa. Tem o departamento de filosofia e tem todas as ciências, muitas ciências. Eu sempre brinco com meus alunos. A primeira vez que eu cheguei na Universidade de Brasília, nos anos 90, eu fui convidado para dar uma conferência no departamento de filosofia. Eu não conhecia os prédios e a organização da universidade. Eu tive que fazer uma peregrinação pelo campus, buscando o departamento de filosofia. Foi tão pequeno, e estava no subsolo, e o resto das ciências estava espalhado generosamente pelos prédios, e isso simbolizou, quando acabei descobrindo este pequeno departamento, eu pensei, nossa, isso diz muito, que filosofia e ciência realmente não são mais na mesma, digamos, no mesmo conceito, embora que existe filosofia da ciência hoje, mas os cientistas, as mais das vezes, parecem olhar para o departamento de filosofia com um pouco de suspeita, porque isso está ainda aqui. Então, isso, a filosofia na sua história sempre foi casada com esta ideia de um conhecimento que tem um valor em si. Pelo menos em Platão e Aristóteles. Não podemos dizer a mesma coisa, talvez, com os estoicos, os epicurianos, e certamente com o início da filosofia moderna, houve também esta preocupação com utilidade, ou pelo menos com um uso moral da filosofia. E o ideal da vida contemplativa, que começou a ser abandonado, especialmente no século XVI, quando a Igreja Católica perdeu influência em muitas partes da Europa, esses monges pareciam exemplares típicos desse tipo de preocupação com conhecimentos que você cultiva só por si só, sem fazer avanços, sem descobrir novidades. Então, essa é a bifurcação que começou dramaticamente no século XIX, que preocupou Newman em recolocar no centro do estudo o que ele chamava filosofia. Ele usou a palavra filosofia com P maiúsculo. Não estava falando sobre estudos filosóficos no sentido clássico, que você vai ler Aristóteles, ou você vai ler Kant, mas uma visão do conjunto de conhecimento que você precisa para fazer o quê? Para cultivar e alargar a mente. E este parece ser realmente um fim, porque não é mais só conhecimento, mas um conhecimento que, quando captado, quando dominado, quando possuído, mude a pessoa, faz com que ela possua uma mente disciplinada e também alargada, capaz de abordar a realidade com uma abertura, com uma grandeza do espírito. E essa em vários outros
trechos que eu não tenho tempo para ler, antes de passar para a gramática, mas eu quero sublinhar isso com um texto que não é de Newman, mas é dos escolásticos mais famosos, que realmente não está em sintonia com o jeito de Newman. Newman está mais em sintonia, como já falamos, com os padres. Tem um jeito mais retórico e até poético, às vezes. E quando você lê seus textos, ele alarga muito, ele tem listas e frases que, às vezes, duram um parágrafo, mas você está sendo convidado dentro de uma maneira de pensar e refletir que, de fato, tem um valor em si, não é apenas útil. Mas um dos famosos escolásticos, o Jacques Maritain, que nos anos 20 e nos anos 30 escreveu vários textos de filosofia que são até hoje muito valiosos, mesmo se você não sempre concorda com ele, por mais polêmica que sejam as suas posições políticas na sequência, esses livros são valiosos. E o famoso livro, normalmente considerado a sua obra-prima, The Degrees of Knowledge, ou Degré du Savoir, os graus do saber, eles são umas rápidas citações aqui, vão confirmar aquilo que em outra chave, uma chave mais patrística, mais retórica, Maritain escreve numa chave mais metafísica, digamos assim, escolástica. Ele diz o seguinte: vamos considerar aqui o que é o conhecimento, o mistério mesmo do conhecimento. Chegou a hora de perguntar em que este mistério consiste. O que é a natureza interior daquilo que chamamos saber? Deve ser confessado que os filósofos modernos nem começaram com esta pergunta, porque eles nem fazem a pergunta. Falam muito sobre os limites do conhecimento, as possibilidades do conhecimento, os erros do conhecimento, os problemas do conhecimento, as divisões do conhecimento. Mas o que é conhecimento? O que você quer dizer quando você diz, eu sei isso, eu sei isso? E, bom, o que ele diz rapidamente é só para convidar você a levar essa questão um pouco mais seriamente. Leia o texto de Newman e talvez até o texto de Maritain. Eu vou explicar concisamente, em 7 pontos, o que é a doutrina de Tomás de Aquino sobre a natureza do conhecimento. Vou mencionar apenas o primeiro ponto. Tem uma correspondência rigorosa entre conhecimento e imaterialidade. Um ser é um ser cognitivo só na medida em que ele é imaterial. Tem uma dimensão de imaterialidade. Por que isso? Porque o que parece até ser um escândalo para o princípio de identidade, o princípio de identidade afirma que cada coisa é o que é, A é igual a A, você é você, esta coisa é esta coisa. Parece até ferir esse princípio. De fato, não faz, mas parece. Conhecer é, de certa forma, ser algo diferente do que o que você é. Ele é, em termos escolásticos, fere aliud a se, virar outro do que você. Ou ser o outro enquanto outro. Seu fere aliud enquantum aliud. Não, isso pressupõe que o sujeito capaz de conhecimento emerge acima da matéria. Porque a matéria impede, proíbe que a mesma coisa seja no mesmo lugar de outra coisa.
esta impenetrabilidade na cosmologia. Então, você tem que, de certa forma, virar imaterial para ter conhecimento. Porque a matéria fecha a coisa dentro do seu próprio ser. Mas, do outro lado, tem um tipo de união que transcende toda a união de forma material entre o conhecedor e o conhecido. Porque quando a matéria recebe uma forma, se eu pego uma argila e boto uma forma nesta argila, fica uma estátua. Então, essa estátua é uma coisa diferente do que a argila e do que a forma. E uma terceira coisa, quando a alma forma as células do corpo, de um corpo humano, por exemplo, você tem a alma, você tem essa matéria, e pela entrada desta forma, nesta matéria, você tem uma terceira coisa, que é o corpo humano. Então, um ser material pode virar outro, mas ele não pode virar o outro. Bom, esta é uma sutileza que temos que deixar de lado por enquanto. Porque no conhecimento, mesmo continuando a possuir sua natureza, você vira o outro. Aquilo que você conhece, você de certa forma vira. Esta é a doutrina famosa de Tomás de Aquino, que remonta a Aristóteles, que também falou isso. Que você vira o outro sem parar de ser você mesmo. Então, se você fosse apenas uma matéria que recebe uma forma, você vai virar uma terceira coisa. Mas se você recebe... Se eu conheço um pouco da matemática, teorema de Pitágoras, por exemplo, na medida em que eu estou pensando nesse teorema, eu sou esse teorema. Esse teorema, em minha mente, vira a mesma coisa. Intencionalmente, dizem os escolásticos. Bom, tudo isso é uma explicação dentro do vocabulário aristotélico-tomista, que é muito rico, e que Numa não usou, mas não teria desprezado, porque ela explica de uma forma científica ou lógica ou apodíctica o que ela desenvolve mais retoricamente. Ele dá essas guias a ver que tem certos conhecimentos que têm um valor em si, e a educação, a formação, precisa priorizar esses conhecimentos, não exclusivamente. Aqueles que dizem que Numa não aceitou a pesquisa na sua universidade, que não tem textos explícitos no final do livro onde ele diz absolutamente, temos que também fazer descobertas. As ciências modernas têm um lugar no conhecimento, mas se não tivermos esses conhecimentos filosóficos que possuímos por si mesmos e que contextualizam. Por exemplo, você pergunta o que é conhecimento. Você vai para o departamento de física, ou mesmo o departamento de letras, departamento de química, antropologia. Pergunta a todos esses professores, bons professores. Você estuda química, você estuda antropologia, você estuda arte. Então, sim, estudamos. E esse é um tipo de conhecimento. Eles vão dizer, sim, é um tipo de conhecimento. Mas o que é conhecimento? O que é conhecimento? Provavelmente eles vão dizer, bom, conhecimento é quando você conhece algo. Quer dizer, você vai acabar repetindo-se. Porque, como Agostinho falou sobre o tempo, podemos dizer isso praticamente sobre todos os assuntos propriamente filosóficos. São coisas que já conhecemos, contanto que ninguém pergunta. E uma vez que alguém pergunta, descobrimos que eu não sei. Isso nos leva
o quarto livro. No ano 1866, Newman, já tendo escrito sua apologia e seu desenvolvimento da doutrina cristã e a ideia da universidade, não deu certo a universidade, mas o texto deu certo, sabemos. Né? Ele fez ele teve anos muito difíceis após este fracasso em Dublin. Ele teve problemas de depressão, ninguém gostou dele. Os anglicanos consideraram ele um traidor, e os católicos quase uma penetra, um invasor do seu catolicismo, que ele quer fazer com a gente. Ninguém gostou dele. Né? E ele fez ele tirou férias e foi para a Suíça. Se você conhece a Suíça é um paraíso mesmo. Né? E a Europa, mesmo como Grã-Bretanha, é relativamente pequeno. Seria como ir para Rio de Janeiro para nós, aqui em Brasília ou Goiânia. E durante essas férias, ele meditou sobre esses problemas de conhecimento que estavam atormentando ele. Mesmo dentro da ideia da universidade, ele não respondeu a todas as perguntas. Abriu, ventilou as questões importantes, mas porque a própria universidade não deu certo, ele teve alguns problemas com as suas próprias ideias e teve uma intuição, provindo dos Alpes da Suíça, que todo este tempo ele estava lidando com a noção da certeza. Como podemos ter certeza sobre algo? Quando você diz que você sabe isso, tudo bem, você está certo. Herdamos isso de René Descartes e os racionalistas, e também da parte dos anglo-saxãos, dos empiristas. Você pode ter certeza se a coisa é logicamente coerente, intuída, ideias inatas, dizem os racionalistas, ou se pode ter certeza quando é testável, palpavelmente verificável, dizem os empiristas. Houve várias teorias sobre isso, mas ninguém chegou a uma conclusão absolutamente convincente para todo mundo. E Newman achou que ele tinha uma intuição que resolveu esse problema. Então, você está fazendo uma pergunta errada, perguntando como eu posso ter certeza? Porque certeza é, no final das contas, é um estado psicológico. Você pode ter ser completamente errado sobre algo. Você pode achar que a Terra é plana, ter certeza. Você pode achar que a Primeira Guerra Mundial aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, e ter certeza. Certeza é um estado. Ele falou, isso não é a questão certa. E a metade da filosofia e da ciência, diriam também os cientistas, com certeza, a metade é achar a pergunta certa. Não estou usando a palavra certa. A pergunta correta. E não fazer uma pergunta antes de ter o direito de fazer a pergunta, porque você entende as consequências, os pressupostos e o contexto. Então, como podemos ter certeza? Ele achou que isso não é a pergunta certa. A pergunta deveria dizer respeito ao assentimento. O assentimento. Porque é isso que fazemos quando sabemos algo. Com mais ou menos certeza, isso é uma segunda consideração. A primeira consideração é como eu assento. Como eu digo, é assim. Ele descobriu aqui um tesouro de reflexões sobre aquilo que hoje em dia chamaríamos epistemologia ou teoria do conhecimento, mas dizendo respeito especialmente à fé. Porque quando você diz, eu acredito em Jesus, ou eu tenho fé na Santíssima Trindade, ou eu creio aquilo que a igreja ou a Bíblia ensina, etc., você está dizendo que você assente a essas verdades. Você assente a esses dogmas, se forem realmente
proclamados como tais. E não é apenas se você tem crises de certeza, todo mundo tem crises de certeza, mas o assentimento fica. E ele acabou terminando alguns textos que ele já tinha preparado, porque ele estava lidando com isso por anos. Ele teve vários manuscritos já feitos, ensaios, mas nesses últimos 4 anos, após esta visita à Suíça, ele podia juntar isso em um texto que ele intitulou An Essay in Aid of a Grammar of Assent, ensaio em auxílio ou em prol de uma gramática do assentimento. É muito cauteloso, está não dizendo que este assentimento, mas este é um ensaio. De novo, ensaio significa, neste contexto, uma tentativa, um versuch, em auxílio, em prol de uma gramática do assentimento. Ou seja, como é que quais são os elementos reais do assentimento. A gramática nos bote em contato com as coisas, com a realidade que tiramos para nós. Né? E depois pensamos sobre elas, logicamente, e depois expressamos retoricamente aquilo que temos pensado. Então, esse é o trivial famoso, que também é muito discutido na ideia da universidade. Não tivemos tempo para tocar nisso. Mas parece intuição sobre assentimento, quer dizer, eu assento a verdade de que este prédio aqui não vai cair em cima de mim agora. Tenho certeza? Sim, mais ou menos. Certeza absoluta, não. Mas assento a essa verdade, sim, assento. E ele descobriu que eu posso explicar isso talvez mais facilmente mencionando aquilo que eu faço com meus alunos na introdução à filosofia. Eu pergunto a eles quais são as coisas que você sabe. Quando você pode assinar abaixo, eu sei isso. Quantas dessas coisas, vamos imaginar uma imensa lista, uma longa lista de seus conhecimentos. Quantos desses conhecimentos provém de uma experiência direta de você? Uma intuição intelectual, talvez, que é no primeiro princípio, algo que você simplesmente vê que é assim, como 2 mais 2 é 4, ou uma experiência perceptiva que você teve. Você estava num lugar, você viu algo e você tem experiência direta. E quantos desses conhecimentos você obteve por argumentação lógica, científica, montando argumentos cuidadosamente, controlando eles e chegando a conclusões? E quantos desses conhecimentos você tem por testemunho? Porque alguém falou e você aceitou? E, normalmente, são universitários, têm 19 anos, 20 anos, não têm muita experiência de vida. Claro que não podem ter muitas coisas por experiência direta. E estão aprendendo ainda a usar a lógica, a ciência. Então, é difícil para eles admitir que a grande maioria das coisas que eu sei são coisas que alguém falou e que eu aceitei. Que eu nasci deste pai, dessa mãe, não tenho lembranças desse evento, eu aceitei. Então, não é difícil para um jovem reconhecer isso, mas Newman descobriu que todos os nossos conhecimentos envolvem esse elemento de fé, de crença. Mesmo para usar o silogismo lógico no argumento, você tem que aceitar que faz sentido usar o silogismo lógico para chegar ao conhecimento. Quem sabe esta é uma ilusão, esta é uma
coisa completamente vazia que está gastando nosso tempo. Você tem que aceitar, não, eu tenho certo conhecimento de mim mesmo, os meus meios de conhecimento, das possibilidades, e esta é uma delas. Mas sempre tem um passo anterior que não é lógico. G.K. Chesterton falou uma vez que você pode apenas usar a lógica para novos conhecimentos se você já chegou a conhecimento sem a lógica. Quer dizer, você tem que ter primeiros princípios ou premissas que já são fundadas, independentemente da lógica que eles vão usar para gerar novas conclusões. Então, assentimento envolve um conjunto de partes da nossa experiência, incluindo-se o intelecto, às vezes o raciocínio, mas também a sensação, a percepção, também as emoções, também a história, a memória. Tem uma convergência de evidências, uma convergência de experiências que nos leva a finalmente dizer, é assim, eu aceito. Este é o assentimento que funda-se, segundo uma expressão dele, que, de novo, exigiria uma hora, pelo menos, a explicar o que ele quer dizer com isso, mas ele fala sobre um sentido, que é o sentido ilativo, I-L-A-T-I-V-O, ilativo. E ele não identifica isso como uma ilatio, no sentido tradicional da lógica, como um tipo de silogismo, mas de uma sensação que corresponde no mundo do conhecimento, da teoria, aquilo que a consciência moral faz no mundo moral, prático. A minha consciência, a voz da minha consciência diz, você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Sempre são situações concretas. Então, há na nossa experiência do mundo e nos nossos conhecimentos, não apenas, ou muito raramente, às vezes acontece, mas muito raramente, que chegamos a fazer um assentimento por causa de um argumento logicamente construído. Às vezes sim, especialmente se você faz matemática, se você estuda certas ciências físicas exatas, assim chamadas exatas, tem elementos, mas não vivemos, mesmo o físico, mesmo o matemático. Ele não usa esse tipo de conhecimento em tratar a sua família, suas obrigações cotidianas, sua diversão, seu esporte, quando ele assiste televisão. Então, temos este sentido ilativo que envolve uma convergência de evidências e muitas delas até são tácitas, nem percebemos que elas estejam lá, mas elas estão influindo. Que me lembro sempre quando eu li isso, o famoso livro de Michel Polanyi, Personal Knowledge, to the Post-Critical Philosophy. Polanyi famosamente defendeu uma noção de conhecimento que é pessoal e que envolve elementos que ele chama elementos tácitos, que não são falados, não são conscientemente advertidos, mas estão lá. E ele afirma que cremos em muitas coisas que não podemos e nunca poderemos provar, mas cremos neles mesmo assim. E sabemos muitas coisas que não podemos verbalizar, mas mesmo assim sabemos. Então, crenças e saberes que não são prováveis e não são verbalizados, mas são assentidos. E esse livro é extremamente difícil. Estou ainda lendo-o. Tem páginas que eu ainda não li, porque você fica qual é a palavra? Ruminando de novo coisas que você já leu, por exemplo, Tomás de Aquino, Aristóteles, Platão,
Kant, que vem que ele não está seguindo a ordem escolástica, ele não está ele faz relativamente poucas referências a Aristóteles. Eu fiquei curioso sobre isso. Ele está lá. Aristóteles é difícil evitar, mas não é muito frequentemente citado. John Henry Newman era um homem pensativo, um homem profundo, pensou toda a sua vida. Ele foi grudado aos seus pensamentos e entrou nesses assuntos e, num inglês maravilhoso, explorou, abriu, ventilou assuntos e problemas como talvez ninguém tenha feito aqui no mundo moderno, especialmente na área da teologia, mas também filosofia. Porque para ele a filosofia e a teologia não seriam tão hermeticamente separadas. A filosofia, de facto, é uma tentativa de refletir sobre essas coisas que já sabemos, mas não sabemos dizer muita coisa sobre elas. Como o ser, a vida, o conhecimento, o valor, o sentido. E John Henry Newman é uma ótima oportunidade para refamiliarizar-nos com essas dimensões filosóficas por um homem que não vem em nome de uma tradição, não é thomista, nem augustiniano, ele é newmaniano. A gente já está usando hoje em dia o nome dele como adjetivo. Se alguém usa seu nome como adjetivo, você sabe que você teve um impacto. E a abordagem newmaniana vai apresentar a ideia de sentido ilativo, por exemplo, e talvez eu vou terminar salientando uma outra distinção que ele faz na primeira parte do livro, que talvez alguns de vocês que já conhecem ele um pouco já ouviram falar. Essa distinção entre dois tipos de assentimento. O sentido ilativo ele apresenta como uma capacidade nossa de ser o ponto de convergência de várias evidências, várias experiências que nos levam ao sentimento. E não é apenas a lógica que faz isso, embora que é o elemento. Mas outra distinção é a distinção entre dois tipos de assentimento. Ele fala sobre a grande importância dessa distinção. Tem assentimento nocional, e nocional significa simplesmente que você tem uma ideia, e esta ideia é entendida, definida, não é polêmica, você pode até verbalizar, mas você tem um assentimento à sua verdade apenas nocionalmente. Por exemplo, vamos dizer, você leu muito sobre o vírus Covid-19. E você lê no jornal, você lê na televisão, este é um vírus que causou uma epidemia, que virou uma pandemia. E, como todas as coisas assim, tem pessoas muito irresponsáveis que querem até negar que ele existe. Não, isso faz parte. Quando algo existe, alguém vai negar sua existência. Então, você tem todo este mundo de ideias ao redor do Covid-19. Mas tudo isso é um assentimento nocional. Depois chega o dia em que você conhece alguém que foi infectado. Para mim, foi descoberto uma pessoa que eu conheço em Fortaleza, que foi recusada no hospital, estava com febre alta, tossindo, e foi rejeitado, porque foi pobre. Então, a pessoa que eu conheço bem, e de imediato, em 2 minutos, minha experiência, meu assentimento nocional, a existência desse vírus, virou um assentimento real. Assentimento real diz concreto, aqui e agora. E uma coisa que não nega aquilo que você sabe pelo assentimento nocional, mas concretiza ela de tal forma que você quase desespera das suas ideias anteriores. Você sabia muito sobre isso. É como
num romance de Charles Dickens, Hard Times, acho que foi Hard Times, tem uma classe de meninos e meninas na escola primária, e a professora pergunta um dia, quem pode me dizer o que é um cavalo? O que é um cavalo? E ela chama um menino, uma menina, e ela fica de pé, um cavalo, bom, como, bom, pode sentar-se, menina. Depois houve outro menino com a sua mão alta, diz, eu sei. Ok, o nome dele foi Baxter, coisa assim. E Baxter se levantou, cavalo. Cavalo é um mamífero quadrúpede que deu uma definição perfeita do cavalo. Sentou-se e a professora falou, obrigado, Baxter. Olhando de novo para a menina, falou, agora você sabe o que é um cavalo. E acontece que esta menina mora com seu pai e sua mãe no campo, e eles têm 4 cavalos. E ela passou toda a sua vida com cavalos, mas não podia defini-lo. E Baxter nunca viu um cavalo na sua vida. Então, há sentimento nocional, há sentimento real. Tem maneiras de dizer isso dentro do contexto aristotélico tomista, mas esta é uma ajuda para diferenciar um pouco nossos tipos de conhecimento. E assim, os textos de Newman são sementes que oferecem para nós maneiras de pensar mais claramente, mas também mais frouxamente às vezes. Não é sempre clareza que a gente quer, mas luz. E luz não é sempre distinto. A maior luz que conhecemos é o sol, que é um caos. Você nem pode olhar para ele, mas ele ilumina todo o nosso mundo. Então, essa experiência que você pode ter com Newman. Ele tem muita luz, e às vezes esta luz é muito distinta, é claro, distinta, é nítida, e às vezes confunde um pouco. E, com certeza, ele não é infalível. Ele explora, mas ele explora com uma humildade e uma honestidade profundas. E isso faz com que, mesmo se você não concorde com ele, ou você acha que isso poderia ser melhor dito por Jacques Maritain ou qualquer escolástico, tudo bem. A verdade é muito grande e também o cristianismo é muito grande, tem lugar para várias abordagens, mas esta abordagem dele, especialmente nesses 4 livros, é algo que eu posso recomendar para todo mundo. Agora, eu peço que as perguntas sejam colocadas para concretizar um pouco mais nossa reflexão. Muito obrigado, padre. Exposição muito rica. Eu vou deixar os comentários e ir direto às perguntas. Temos aqui algumas. E está também conosco o professor José Reinaldo Felipe Martins. Então, depois que eu fizer esta pergunta que tenho aqui, de alguém que está nos acompanhando, vou chamá-lo, então ele fará uma pergunta diretamente ao senhor. O Luiz Eduardo, ele pergunta o seguinte, ali sobre o conhecimento, como o senhor dizia a partir do texto, o conhecimento, um fim em si mesmo. O que seria esse modo contemplativo de se enxergar a filosofia? E como unir a contemplação ao objeto e à teoria? Dessa união se alcança a verdade? O senhor já pode comentar, se deseja. Bom, o que é verdade? Verdade tem pelo menos várias definições na história da filosofia, a mais corriqueira, que realmente não podemos marginalizar, é a correspondência entre a mente e a realidade, que mesmo quando você nega essa definição, você acaba usando-a. Mas tem uma segunda, que é também muito presente
na tradição especialmente platônica e neoplatônica, um pouco na filosofia de Hegel também, é a ideia da verdade como manifestação, ou abertura, que as coisas se mostram. E as duas definições são presentes em Newman, porque ao longo desse desenvolvimento das ideias, que cada ideia está mostrando outros aspectos da seu conteúdo, você chega a um momento em que a correspondência da sua mente com essa realidade exige paciência, exige correção, exige suplementação, exige também silêncio e hesitação nos seus juízos. Ele falou que temos esta tendência a fazer juízos, de emitir juízos assim que aprendemos uma coisa, queremos dizer, é assim, é assim, é assim. Então, hesitar um pouco, suspender o juízo, como diria Rousseau, para que a realidade mostre seus aspectos cada vez mais. E o aspecto contemplativo é uma certa atitude para com o real, que o real, aquilo que é, não é sobretudo, é também, mas não é sobretudo algo a ser usado, algo que serve a nós, que para nós. O cristão acha que fomos colocados neste mundo e Deus pediu que nós cuidamos desse mundo. Sim, é verdade. Mas não que usamos o mundo à vontade. Temos que respeitar o mundo. Temos que conhecer o mundo também de uma maneira contemplativa e não apenas prática e utilitarista. Imagina uma pessoa que olhasse para você e está olhando para você pensando: como eu posso usar esse garoto? Como eu posso usar essa pessoa? O que eu posso fazer com essa pessoa? Você está na frente de uma menina ou de um menino, num possível namoro, e a primeira coisa que passa pela sua mente: como ela pode me servir? O que eu vou fazer com ela? Isso é o início de uma relação desastrosa. Se você quer amar uma pessoa, você tem que admirar a pessoa primeiro, olhar para a pessoa e começar com este espírito de contemplação. E depois vamos perguntar o que temos que fazer para sobreviver, como podemos usar isso para aliviar o sofrimento de alguém. Claro, essa é a questão, mas a contemplação deveria ocupar a posição de privilégio, e não faz mais no mundo moderno. É por isso que temos um mundo poluído, temos uma ilha de plástico no Oceano Pacífico, que é maior do que o estado de Texas, eu li, e porque uma vantagem, talvez, desse terrível pandemia que está matando tantas pessoas é reavaliar nossas prioridades, porque é muito bonito. Eu vi uma foto de Delhi, na Índia, que eu conheço bastante bem. Em Delhi, normalmente você quase não pode ver o outro lado da lua, é tão poluída. Mas agora, o ar é claro. Está lembrando as pessoas que talvez não precisamos toda esta indústria, toda esta poluição, mas são questões maiores do que eu não posso abordar. Mas sim, contemplativo significa simplesmente respeitar a estrutura da nossa vida. Sempre olhamos primeiro antes de andar. Pensamos antes de fazer uma decisão. Quer dizer, o intelecto, como falei sobre a conversão de Newman, houve uma conversão intelectual primeiro e a conversão da sua vontade depois. E com Agostinho também. Pensamos e depois agimos, normalmente.
temos também na vida de conhecimento um pensamento que não seja instrumentalizado deveria ocupar o primeiro lugar. E depois podemos agir de uma maneira que respeite nosso ambiente, não apenas uma usa e abusa. Muito bom, padre. Agora eu quero chamar o professor José Rinaldo Felipe Martins. Bem-vindo, professor. Boa noite. Ele é aqui professor do Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz, de Filosofia, formado em Filosofia, estuda Heidegger, professor também do IFTEG, um outro instituto aqui de Goiás, Filosofia do Goiás, e da PUC. Professor, passo a palavra e o senhor pode dirigir aí um comentário, pergunta ao padre Scott. Boa noite, padre Scott. Parabéns pela conferência, pelo minicurso, desde segunda-feira, por essa possibilidade de introdução a nós, pelo menos a mim, ao pensamento do cardeal Newman. E boa noite também, padre Mário, que me convenceu a aparecer aqui. Eu estava acompanhando aqui, escondidinho aqui da minha casa, e o padre Mário me convenceu que era muito fácil, então também resolvi aparecer. Eu tenho uma pergunta no final, mas antes gostaria um pouco de contextualizá-la. Achei muito interessante como, a partir da exposição que o senhor fez do pensamento de Newman, nós podemos perceber como o pensamento, de maneira geral, como alguns autores, assim, e Newman é expoente entre esses autores, da segunda metade do século XIX, já começam a se voltar criticamente com aquela noção de conhecimento, com aquela noção de cientificidade, sobretudo, e de polarização a respeito do conhecimento, que, sobretudo, vindo de um autor inglês, né, nós poderíamos remeter à origem da modernidade. Então, sei lá, desde os modernos, já se começa a pensar, a construir uma ideia de conhecimento. Eu penso Locke, por exemplo, mas sobretudo Hume, né, que desqualifica de alguma maneira a crença. O senhor mencionou a respeito dos nossos conhecimentos, a maioria deles são crenças, né, em sentido estrito, né, que diminuiu o valor da crença em detrimento de uma forma de conhecimento que seria inatingível. E, mais que isso, né, eu penso, Newman, também na continuidade desse tipo de cientificismo, desse tipo de materialismo, desse tipo de naturalismo, quando, por exemplo, eu me lembro de dois dos postulados levantados pelo positivismo do Comte, que o conhecimento deveria ser útil, E aí me lembro do que o senhor disse para o seu pai, o senhor mencionou aí a nossa, que a filosofia não foi muito útil, que outras coisas poderiam ter sido mais úteis, mas a filosofia não foi tão útil. Então, é como te dizia, de um conhecimento útil e de um conhecimento relativo. Então, digamos, em termos científicos, a verdade é sempre pensada em termos de relatividade. A verdade é sempre relativa, né? E aí, o que eu perguntaria, digamos, outras tendências da filosofia na ilha, filosofia inglesa, mas também da filosofia continental, filosofia alemã, filosofia francesa. Eu penso na escola da fenomenologia. O senhor mencionou aí o Husserl, né, sobre uma epoqué, colocar em questão, né? O Husserl diz, num trecho forte das meditações cartesianas, que eu sempre gosto de refletir, que se alguém quiser ser alguma vez, se alguém pretende ser filósofo, aliás, se alguém pretende de fato ser filósofo, alguma vez na vida, pelo menos, tem que submeter todas as suas crenças e todos os seus conhecimentos a uma análise mais profunda e tentar reconstruí-los racionalmente, né? Então, são várias tentativas, a do Husserl é uma delas só, mas eu estava pensando na seguinte questão, de que, à medida em que houve um fortalecimento de um sentido de conhecimento como isso que é efetivo, prático, útil, relativo, etc., né, se tornou também difícil falar em termos de verdade, né? Eu estava tentando fazer um paralelo, a partir do que o senhor dizia, à luz do cardeal Newman, entre uma distinção entre conhecimento, nesse sentido aplicável que muitas pessoas buscam, e pensamento, num sentido mais amplo, num sentido mais geral, num sentido de maior alcance, né?
O senhor dizia, e me parece justamente isso, as ciências e até a academia as ciências começaram e a academia começou a se preocupar sobremaneira com utilidade e deixou de pensar questões que são fundamentais, a questão do ser, a questão da verdade, etc., né? Então, como é possível pensar conhecimento, como é possível pensar uma noção de conhecimento que seja desvinculada dessa noção de utilidade, etc., se seria possível opô-la a uma noção de pensamento de maneira mais abrangente, né? Isso que o senhor chamava há pouco de contemplação, e em que medida isso nos ajudaria a voltar a falar em verdade, mas não a voltar a falar em verdade tendo que optar entre o dogmatismo radical da religião, sei lá, verdade num sentido religioso de incontestabilidade, e sem cair de novo do outro lado no relativismo absoluto, de que não existe possibilidade mais de dizer verdade, porque a verdade é completamente relativa. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas pensar assim, uma nova possibilidade de se pensar a verdade fora dessa compreensão de conhecimento que foi legada pela modernidade, que nós há algum tempo estamos criticando e tentando superar, talvez a caminho de compor isso que o senhor disse a uma certa altura da sua exposição, de compor um pensamento unterswege, um pensamento a caminho, um pensamento que se faz no caminho, né? Essa palavra é muito importante para o Heidegger, por isso eu fiquei com ela desde que o senhor falou aí. Então, seria isso. Bom, há 3 semanas eu fui convidado para falar com o nosso grupo aqui na UNB, também usando a internet, grupo de estudos de filosofia da religião, para falar sobre um texto meu que tem muito a ver com aquilo que você pergunta, acho. Você pode achar o texto no meu site, e o texto é uma discussão de uma distinção feita primeiro por Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, o fundador do utilitarismo inglês, mas essa distinção que ele fazia foi retomada por Charles Sanders Peirce, um filósofo americano conhecido como pragmatista, e depois foi retomada por um norte-americano, um filósofo na tradição thomista, mas também que passou por Heidegger, e especialmente pela semiótica, que é o estudo também filosófico dos signos, nas suas variedades, que começou com Agostinho e passa pela segunda escolástica, por Charles Sanders Peirce, precisamente, e finalmente por este cara. O nome dele é John Deely, D-E-E-L-Y, Deely, John Deely, faleceu há 3 anos. E ele elaborou essa distinção nos seus escritos, que são super interessantes. Acho que desde a minha descoberta de Chesterton e Newman, há décadas, esta é a descoberta que mais me animou. E a distinção é a seguinte, que eu não mencionei isso em relação a Newman, porque já é complexo o suficiente, mas vamos colocar Newman um pouco de lado. Tem 2 tipos de ciência, de conhecimento. E Bentham diz, ele chama cenoscópico, de koine em grego significa comum. Scópico é como você vê as coisas, como o óptico, scóptico. O cenoscópico é um conhecimento que é atingido pelos nossos sentidos e a nossa experiência cotidiana, sem instrumentos, sem telescópios, microscópios, sem grandes teorias da matemática complicada, mas apenas o mundo em que o céu está acima e a terra está embaixo, árvores são grandes e
formigas são pequenas, experiência que encontramos também na poesia do mundo, normalmente, e na literatura, experiência humana, aquilo que as humanidades, a formação humanística normalmente trata, na geografia, espacialmente na história, cronologicamente na literatura, nas línguas, 4 estudos humanísticos tradicionais, mas ele diz, Peirce, que desenvolveu essa distinção, falou que isso é verdade também sobre a filosofia clássica, que e pensamento sobre o ser, aquilo que Heidegger famosamente quer recuperar e encaminhar em certas direções, que o nosso conhecimento cenoscópico cotidiano é a sede, o contexto para nossa experiência humanística nas artes também, nas artes, pintura, escultura, arquitetura, mesmo cinema, embora que cinema tem possibilidades que talvez viram também ideoscópicos, mas cenoscópico é a base da nossa experiência, seja nas artes e nas ciências, nas humanidades, seja na religião e seja também na filosofia. O filósofo aborda o mundo como o mundo se apresenta ao ser humano, com nossos sentidos na sua configuração original, sem penetrar com instrumentos. Tem um pouco como você pode conhecer um cachorro de 2 maneiras. Você pode brincar com o cachorro, tocar o cachorro, olhar para ele, observar seu comportamento. Este seria conhecimento cenoscópico. Mas você poderia também fazer uma dissecção e entrar dentro, ver seus órgãos, e seus tecidos, e suas artérias, e seus veios, etc. E talvez vai ser necessário, em certas circunstâncias, fazer isso até. Mas este é outro tipo de conhecimento que Bentham chamava de ideoscópico. Então, você está ainda olhando os corpos, mas você está agora olhando para as particularidades. Idios significa o individual particular, especialidade. E as ciências modernas, falou Peirce, são ideoscópicos. Essa é a glória das ciências modernas, que eles fazem um recorte muito radical da realidade. Vamos olhar só para isso, principalmente para isso, e conhecê-lo exaustivamente, analisá-lo, estudá-lo. Você vai fazer física, biologia, você vai fazer geologia, astronomia, você vai fazer antropologia, sociologia, tem todas essas especialidades, com toda a glória das suas descobertas. Esta invenção mesmo, eles estão fazendo pesquisas, descobrindo novas coisas, que a gente não vê se você não usa esses instrumentos especializados. Mas, segundo Peirce, e ainda mais segundo Deely, o mundo moderno, esse fascínio pela pesquisa ideoscópica, acabou revelando muita coisa sobre as células, sobre átomos, sobre moléculas, sobre galáxias, sobre prótons, sobre quasars e pulsars e buracos negros, etc. E todo mundo fica, uau, esta é a realidade. Agora sabemos como as coisas realmente são. E este é o erro. É um erro filosófico. Quer dizer que, só pela pesquisa ideoscópica que você pode saber a verdade sobre o mundo. E Deely e Peirce dizem, um momentinho. Você pode fazer a pesquisa ideoscópica, mas você continua vivendo no mundo cenoscópico. E você tem que fazer sempre referência a esse mundo. Mesmo o telescópio tem um ocular deste tamanho, porque nosso olho é deste tamanho. E o microscópio tem um ocular desse tamanho, porque nosso olho é desse tamanho. Essa referência continua a nossa configuração original. E Deely defende, e ele usa bastante Heidegger, tem grandes textos sobre Heidegger, posso indicar para você que essa
na crítica que Heidegger fazia também à tecnologia exagerada, esta visão instrumentalizante do conhecimento, e a gente não teve a capacidade mais de admirar as coisas sem interferir nelas. E a restauração de uma filosofia verdadeiramente cinescópica, que não está sempre tentando, como tantos filósofos que querem emular os cientistas. Nós somos também científicos, veja só. Então, não é isso. O filósofo faz uma outra coisa. Ele reflete. E este valor contemplativo, este espírito contemplativo faz parte disso. Mas tem muito, muito, muito mais a dizer sobre isso. Talvez em outra ocasião. Ok. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao professor José Reinaldo pela participação. E, sem dúvida, tudo que você está falando tem despertado muito interesse em nós, de continuar e querer ouvi-lo. E, por isso, como eu tinha dito para o senhor no início, eu posso dizer que nós estamos propondo ao Padre Scott para fazer uma terceira conferência a partir do desenvolvimento da doutrina cristã. Então, nós vamos combinar e certamente vai ser bem recebido por todos que estão acompanhando, e assim a gente vai continuar a escutá-lo mais, porque temos aqui cerca de 10 minutos, e eu vou fazer mais alguma pergunta. Mais uma vez, agradeço ao professor José Reinaldo. O senhor vai dizer mais algo, professor? Obrigado, Padre Mário, obrigado, professor Scott. Vou também me inteirar lá no seu site, atrás desses textos e desse material que o senhor indicou. Mas muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Certo. Ok, obrigado, professor. Temos ainda mais 10 minutos, padre, e faço uma pergunta que é do Leomário Oliveira. Ele pergunta, há em Agostinho uma noção basilada à razão mística que se associa à fé, e o ato de crer se dá pelo assentimento. Em relação à abordagem vigente, a abordagem que o senhor fez aí de Newman, é certa a aproximação ou não há? Ou seja, o assentimento ao qual Newman se refere tem alguma relação com aquilo que Agostinho diz também de assentimento, do crer, acreditar, o ato de crer? Bom, eu não sei se eu estou em condições de responder. Agostinho fala sobre, não sei o que ele quer dizer com razão mística, mas ele fala sobre a razão superior e a razão inferior. Esta é uma distinção conhecida dele, mas temos que dizer que a epistemologia da fé, quer dizer, uma reflexão teológica sobre o ato de fé, não foi analisado tanto por Agostinho e os padres. Não foi a força deles de perguntar que tipo de conhecimento é isso, como isso compara-se com o conhecimento físico do mundo, ou conhecimento. O que eu acho mais promissor em Agostinho neste respeito é a sua discussão sobre a memória no 10º livro das suas confissões, outros trechos também, mas especialmente lá. Após falar sobre toda a sua vida, quando ele foi elegido bispo, e repone e escreveu esse texto para se apresentar ao seu povo, e acabou apresentando-se ao mundo. E quando ele terminou com sua conversão e seu estado adulto lá em Hipone, ele escreveu o livro sobre a memória, depois sobre a Bíblia e sobre o tempo, e depois sobre a exegese da Bíblia, nos últimos 4 livros das confissões. Mas a primeira foi sobre a memória. O que ele escreve sobre a memória é profundíssima. E quando falamos sobre fé, eu estou falando mais em termos gerais do que exatamente aquilo que Leomário Oliveira perguntou. Mas a fé vem sempre junto com
esperança e caridade. Como os antigos já falaram sobre a unidade das virtudes, que você não pode ser prudente sem também ser justo, de certo? E fortaleza e temperança, todos eles se implicam, são, de novo, inananda, percorrer a unidade das virtudes. Também podemos falar sobre a unidade das virtudes teologais. E a esperança, obviamente, se orienta ao futuro. Possibilidades que ainda não se concretizaram. E a caridade é a nossa obrigação presente. Temos que amar. Temos que amar Deus. Temos que amar nós mesmos. Temos que amar nossos vizinhos, nossos próximos e também nossos inimigos. E como Chesterton falou, temos que amar os próximos e os inimigos, porque normalmente são as mesmas pessoas. Mas a fé dirige-se ao passado, à memória. Nós acreditamos nas coisas que aconteceram. A criação do mundo, a encarnação, a morte na cruz, a ressurreição, todos esses eventos na vida de Jesus são assentados na nossa memória. E por isso a fé, em Agostinho, acho que a melhor discussão seria no contexto da memória, a meu ver. Mas, além disso, não sei dizer mais sobre Agostinho e assentimento. Não sei se ele usou esta expressão, simplesmente não sei. Muito bem, obrigado. Eu faço uma última pergunta, porque tem várias outras também, infelizmente não vai ser possível fazê-las todas neste momento, e eu faço uma última pergunta, na verdade, quase duas, porque aí eu peço para o senhor fazer uma outra indicação, e aí a gente já vai para o final. Essa pergunta aqui, seguindo a ordem ali de chegada, é do Vinícius estuda na UNB, Filosofia. Ele diz o seguinte, é uma pergunta um tanto provocativa para esse momento, né? Vou um pouco abreviar a pergunta dele também em função do tempo. Levando em conta a questão do assentimento e a questão do conhecimento tácito que o senhor citou, citando aí o Michel Polanyi, nesse novo momento de ensino à distância, por conta da pandemia, é possível uma ideia de universidade, uma universidade à distância, ou não? E depois disso, o senhor poderia dar alguma indicação para alguns, inclusive, que perguntaram, quais as obras de Newman, para se começar um estudo, uma leitura. Portanto, a pergunta é possível uma ideia de universidade à distância? E aí o senhor indica textos do Newman e vamos para o final. Sim, acho que é possível. Está acontecendo agora por necessidade, né? Já houve, eu tenho vários cursos aqui que eu comprei há muito tempo, já nos anos 80 e 90 nos Estados Unidos, houve the Teaching Company, a empresa de ensinamento. O que eles fizeram foi, nem pensando na internet, mas simplesmente a possibilidade de gravar cursos e vendê-los. E o que eles fizeram, primeira reação de um professor, faz falta terrível nos meus alunos. Eu floresço sozinho, eu trabalho na solitude, sem problema, gosto de ler, escrever, pesquisar, rezar, sozinho. Mas faz falta a presença dos alunos, realmente. Você acaba amando os alunos tanto quanto você amaria seus próprios filhos. Você tem um amor muito, muito profundo. Mas esse curso, essa empresa, descobriu que vivemos no momento por causa da mídia. Se você for para qualquer universidade, tem tantas universidades nos Estados Unidos ótimas, mesmo Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Cornell, Columbia, Brown, Chicago, aqueles que são considerados os melhores, né?
Mesmo lá, você não tem todos os melhores professores, porque muitas vezes você acha que o melhor professor sobre esse assunto, ou essa área, encontra na Universidade de Ohio, ou Universidade de Colorado, porque pessoas ficam em lugares por causa da família, ou talvez receberam uma melhor oferta de uma vaga. E essa empresa decidiu, vamos buscar os melhores professores de todas as áreas, contanto que eles são mestres na sua área, são muito respeitados e que sabem comunicar, são bons professores, bons comunicadores, e que comunicam também entusiasmo pelo seu sujeito, pelo seu assunto. Eles fizeram isso e pagaram os professores, gravaram seus cursos, e eles prepararam também PDFs, que tem toda uma outline, às vezes mais, e bibliografia, e colocou juntos. Esta é uma universidade, não foi online na época, foi apenas gravada, agora é online, chama-se hoje em dia The Great Courses, os grandes cursos.org. Mesmo se você busca The Teaching Company, você vai achar, hoje em dia chama-se The Great Courses. E agora você pode baixar os cursos online. Então já existe isso. E tem essa vantagem que, mesmo se você for para Harvard, e Harvard às vezes é considerada a melhor universidade no mundo, mas não é a melhor universidade para graduação, de forma nenhuma. É uma Research Universidade de pesquisa, em que o que eu mencionei no início, que este equilíbrio que devia ter havido entre pesquisa e ensino, finalmente foi simplesmente submerso. O ensino foi subvalorizado. Os graduandos lá não recebem muita atenção, porque todo mundo quer descobrir uma coisa nova. Mas a ideia, sim, mostra que é possível. E acho que estamos no início, estamos experimentando com isso por necessidade agora. Foi um fruto positivo, talvez, do vírus. Não sei se eu respondi a toda a pergunta. Ok. A outra pergunta que alguns aqui fizeram, pedindo para que o senhor indicasse obras de uma introdução à leitura de Newman, uma certa ordem, enfim. Acho que o senhor fez isso na segunda, mas provavelmente não estava e poderá fazê-lo novamente. Não comece com a gramática. Não comece. Talvez você nunca na sua vida vai ler a gramática do sentimento. É um livro realmente para... eu não sei se eu estou ao par desse livro. É um livro muito difícil. Mas certamente a mais interessante seria Apologia Provita Sua, porque pessoal, é honesto, quando isso apareceu seriadamente nos jornais, poucas parcelas desse texto apareceram, todo mundo ficou encantado com Newman. E começou a sua recuperação de um bom nome nos últimos 15 anos da sua vida, mais ou menos. Ele foi celebrado, quando ele morreu, ele foi celebrado como um grande inglês, embora que católico, embora que cardeal. E esse livro e como as Confissões de Agostinho, é uma obra de literatura, que muitas pessoas que não querem saber nada do cristianismo. Eu me lembro, eu tive uma colega aqui na UNB que foi ateu da carteirinha, cada aula que ele deu, ele teve que dizer para os outros, eu sou ateu. Mas ele adorou Agostinho. E tem pessoas que têm a mesma atitude para com Newman. Então, esse seria o primeiro livro. E busca seus sermões e suas devoções. Ele escreveu devoções. Ele foi o motto dele era cor ad cor loquitur. Cor ad cor loquitur. Que significa o coração fala a coração.
apesar de toda esta retórica dele, esses livros, esses assuntos, essas buscas, essas histórias, ele teve uma vida interior muito profunda. Muito profunda. E teve também muito humor. Se você lê, está presente aqui, está presente até na gramática, especialmente aqui na ideia da universidade. Ele é um humor meio seco, não é o humor de Chesterton, mas, sim, eu diria apologia para a vida sua, talvez sermões, especialmente os sermões que ele fez antes de virar católico. Todo mundo lê esses sermões, porque ele estava a caminho, e talvez, como Chesterton, todo mundo lê a ortodoxia de Chesterton, porque é algo comum lá para todos os cristãos. E qualquer coisa deste cara que eu mencionei no início, Ian Kerr, K-E-R, Kerr. Este é acho que é dominicano, porque ele está em Oxford, em Blackfriars, e ele escreveu 20 livros sobre se você entende inglês, talvez qualquer livro dele já foi traduzido, não sei. Okay. A ideia da universidade foi traduzida recentemente. Então, isso também é uma opção para vocês. Se você não lê inglês, pega a ideia da universidade, porque alguém fez o grande trabalho de fazer uma tradução. Espero que seja uma boa tradução. Não sempre é assim, mas eu confio que sim. Sim, é verdade, já é possível encontrar vários textos aí, vários livros do Newman traduzidos, tanto de filosofia, teologia, como o professor disse, um pouco de mística e de como é o caso dos sermões. É possível encontrar. Claro, o original sempre tem a preferência. Ok. Aqui você tem, só para concluir, essas são, bom, esse é um volume das suas cartas, the letters of John Henry Newman, mas volume 11, naquela época não foram e-mails, estas foram cartas. Você pode ler essas cartas com prazer. São bem escritos e são teológicos, filosóficos, literários. E depois tem tem Newman Reader, que é uma coleção, antologia, como a antologia que eu fiz de Bernard Kelly, sobre Newman. Newman Treasury, um tesouro, também seleções de Newman. Tem aqui Prayers, Verses and Devotions, orações, versos ou poemas, devoções de Newman, publicado por Ignatius Press, nos Estados Unidos. Eu não sei quando este cara dormiu, porque ele escreveu tantas coisas. Stations of the Cross, Estações da Cruz, Newman. Isso já está traduzido. E assim por diante. É só aquilo que eu tenho uma estante cheia de Newman. Mas você poderia encher 5 ou 6 estantes assim. Ótimo. Então estamos descobrindo cada vez mais um tesouro aí que conhecíamos pouco, na verdade, né? E como disse, e se eu quiser pode confirmar, então fiquem atentos aí às nossas redes sociais, às plataformas, porque vamos anunciar então mais uma conferência com o Padre Scott, para que ele nos apresente um pouco mais de Newman, especialmente o desenvolvimento da doutrina cristã. Nos próximos 10, 15 dias, a gente vai combinar direitinho e divulgar para todos também participarem. Tiveram várias perguntas, outras, como disse, o horário, o tempo já está um pouco adiantado, por exemplo, Israel Mendes, o Marcos Moreira, Josivaldo, Padre Li também fez uma outra pergunta, que esteve aqui conosco segunda-feira, Augusto, enfim, várias perguntas que vai ficar para uma outra ocasião, ou podemos passar ao Padre Scott e de repente ele poderá responder diretamente, gravar um vídeo, enfim, podemos combinar também essas possibilidades. Passe elas para mim, sim. Ótimo, faremos isso então. Se alguém quer mandar um e-mail mais pessoal, pode ser também. Ótimo, isso. O e-mail poderá passar aqui, eu peço aqui o rapaz para que coloque. Ele está no site. Está no site, ótimo. Se você passa o site, eles têm acesso também.